Lula participou do podcast Mano a Mano do Mano Brown, conhecido pelo apoio ao presidente e também por críticas frequentes ao PT. Na entrevista publicada hoje, Lula voltou a dizer que a regulação das redes sociais é prioridade para o governo. O petista admitiu ainda que o escândalo do INSS prejudicou a imagem do governo. Abre aspas. Quando sai uma denúncia de corrupção no meu governo, é normal que, no momento, as pessoas pensem que foi no governo Lula, porque fomos nós que descobrimos. Então, cabe a nós dizer em alto e bom som por que aconteceu aquela corrupção. Quem foi que fez aquilo? Quem é a quadrilha que estava por trás daquilo? E aí, isso cria um debate. Eles sempre vão dizer que fomos nós. E nós sempre vamos dizer a verdade. Fecha aspas. Lula atribuiu a queda na popularidade do governo ao que chamou de fotografia do momento captada pelas pesquisas de opinião. Abro aspas novamente. Eu sempre acho que pesquisa é uma fotografia do momento em que você faz a pesquisa. Até o segundo semestre deste ano eu dizia para as pessoas, não há por que ainda terem a afirmação de que o governo está indo muito bem, porque a gente não está entregando as coisas que nós temos que entregar. Este é o nosso ano da colheita, nós vamos entregar. Fecha aspas. Muito bem, ó. Lula disse aí que a queda na popularidade é uma fotografia do momento, mas será que os erros na economia, a apatia política, a desconexão com a vida real não seriam as razões? Quem eu vou ouvir agora? Carlos Cauti. Eu só queria, até mandar uma mensagem agora para o Binha, eu só queria responder graficamente. Vou limitar as palavras. Não sei se o Binha, podemos mostrar o gráfico que demonstra como a roubalheira sem vergonha e sem limites no INSS começou no momento exato em que Lula voltou ao Palácio do Planalto. Vou me limitar a usar as palavras do vice-presidente Geraldo Alckmin. Voltaram à cena do crime. E assim, as imagens, os números não mentem. Eles não têm... Aqui, estamos vendo o famoso gráfico que ficará marcado na história da infâmia nesse governo. Desde 2014 havia uma série de descontos no INSS, mais ou menos por volta de 50 bilhões de reais. Que é um valor alto, mas contando 1 trilhão de reais de benefícios, é mais ou menos estável, aceitável, é normal. Vamos dizer assim, não tem nenhuma grande alteração. Olha só o que acontece em 2023, quando o Lula chega ao poder. Explode não apenas o número de descontos, valores descontados, vão para 350 quase bilhões de reais. Total, roubaram 6 bilhões de reais e meio, segundo aquilo que sabemos, desses 350. Mas o número também de entidades que foram credenciadas para poder fazer os descontos, e algumas delas roubaram, como aquela que era presidida ou liderada pelo irmão do Lula, essas entidades não estavam autorizadas durante o governo Bolsonaro. Volta lá, Ubinha, só para a gente ver. Durante o governo Bolsonaro, inclusive em 2019, a gente está vendo aquele pedacinho cinza, algumas entidades tentaram se credenciar, foram imediatamente individuadas como entidades irregulares, potencialmente que poderiam levar a algumas fraudes, e foram descredenciadas. Portanto, sim, esse escândalo de corrupção tem todas as 10 improntas digitais do governo Lula, tem envolvimento de um irmão do presidente Lula, tem nenhum membro do parlamento brasileiro ligado ao PT, nenhum deputado, nenhum senador quis assinar a abertura da CPMI do INSS, um ministro já perdeu seu cargo, o presidente do INSS nomeado por Lula já perdeu seu cargo. Falta o quê? Falta o quê para falar que esse escândalo é mais um caso de corrupção generalizada do governo Lula? E só para terminar, Daniel, a parte que é mais um escárnio, é o tapa na cara da sociedade brasileira, é que essa turma roubou bilhões de reais e quem está devolvendo o dinheiro para os aposentados, como justamente tem que ser feito, não são os ladrões, somos nós. Porque eles pegaram esse dinheiro dos cofres públicos já arrombados pelo governo Lula e estão dando para os aposentados que precisam desse dinheiro para sobreviver. Ou seja, além do furto, temos também a tomada, vamos dizer assim, é uma piada. Além do furto, temos a piada frente à população brasileira. Pois é, aquele gráfico que você exibiu há pouco, ele não tem uma onda. Parece que é um tsunami mesmo que vem
sobre nós, né? Só falta dizer que é fake news, né? Só faz que os números oficiais do INSS são falsos, aí prende todo mundo, fecha o INSS, porque aí perderam completamente a vergonha também. Contra fatos não há argumentos. Antes de te ouvir, Augusto, eu vou trazer um outro ponto, que é o seguinte. Ao falar sobre o julgamento das redes sociais, que pode agravar a censura no Brasil, Lula declarou que a regulamentação tem mais chance de ocorrer por meio de decisão do STF, onde o assunto já tem maioria a favor da responsabilização das plataformas, do que pelo Congresso. Digo aqui o seguinte, abre aspas, eu acho que se a gente não regular o comportamento das redes digitais, diz Lula, sobretudo depois da inteligência artificial, nós estamos totalmente vulneráveis, fecha aspas. Ele é censor, né? Ele defende a censura. Ele não quer que seja publicada a informação, não desinformação, segundo a qual ele é ladrão, que eu repito aqui. E eu vou escrever, depois da regulamentação, vou escrever, Lula é ladrão. Se eu for processado por dizer isso, eu vou arrolar como testemunhas os 9 juízes que o condenaram. Pronto, são essas as minhas testemunhas. E repito, é amigo de ditador, tanto que está a favor do Irã. É ex-presidiário, porque foi lá que ele conheceu, que ele se aproximou da atual primeira-dama, que para ele era liberada a visita conjugal. Ele, quando estava lá, ele saiu de lá, ele se tornou o quê? Ex-presidiário. Mas e as outras acusações aí que não deixaram fazer? Porque o que me preocupa é que essa regulamentação que eles falam, é só a tentativa de aplicar as eleições de 2026, praticar nas eleições, durante as eleições, os mesmos abusos criminosos, os juízes, que o Lula querendo, né? Claro, é o consórcio, que tornaram que fizeram com que se perdesse a confiança na eleição de 2022. A eleição de 2022 foi viciada pela transformação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral em partidos políticos que militaram em favor de uma candidatura, para favorecer uma candidatura e para prejudicar a do Bolsonaro. Foi isso. Nenhum petista mente. Nenhum está afastado tá sem acesso às redes. Agora, você acredita que não? Pois eu digo, todos mentem, porque todos dizem que o Lula não é ladrão.